Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do nosso canal. Para quem está chegando agora, não esqueça de se inscrever, já vai deixando seu like. Espero que dê para ouvir. Tô falando um pouquinho baixinho porque já tá noite e o Samuel já tá dormindo. Mas eu vim aqui para falar com as mamães e aquelas pessoas que têm criança em casa, dar uma dica de o que fazer na Páscoa, principalmente para quem é cristã, tá? Eu tenho lembranças da minha infância, quando a mãe fazia aquelas patinhas de coelho, sabe, o caça-ovos? E eu sempre gostei muito daquilo. Mas eu nunca fiz pro Samuel, porque eu não via um propósito, sabe, dentro da Páscoa. Mais que seja legal, seja divertido, mas na minha realidade eu não vi um propósito, sabe, dentro da verdade que é a Páscoa. Na época que a mãe fazia, eu nem lembro se nós já íamos na igreja, mas enfim, eu acho que ainda não. Então, eu hoje, como cristã, queria trazer algo sobre a Páscoa mesmo pro meu filho, sabe? Mas acho super divertido a ideia do caça-ovos. E ano passado eu fiz um devocional com ele, né? Na sexta-feira expliquei sobre a primeira Páscoa, fiz todo, né? Contando a história, sexta-feira santa, o sábado, né? Enfim, o domingo de Páscoa. Fizemos toda a trajetória, no caso, da história bíblica. E eu não queria fazer a mesma coisa novamente, sabe? Então eu fiquei pensando o que eu poderia fazer. E eu sinto que Deus tocou no meu coração uma coisa muito interessante. Então espero que vocês gostem, né? Eu ia, na verdade, postar só depois como ficou dentro de casa, mas talvez um monte de gente queira fazer, né? E vai ter que esperar até o outro ano para ter a ideia. Talvez você também queira fazer algo diferente com teu filho e acabe, né? Enfim, depois da Páscoa não tem mais jeito. Então eu resolvi fazer antes para vocês mostrar o que eu pretendo fazer, para depois eu posto o vídeo só do resultado, né? Como deu aqui em casa. Vamos ver se eu vou lembrar, né, de tudo passo a passo direitinho. Mas o que o Senhor colocou no meu coração, né, para explicar para meu filho sobre a Páscoa, sobre a salvação, né? Cristo veio ao mundo para nos salvar e nos mostrar uma nova forma de viver. Isso Deus foi trabalhando assim, eu fui ouvindo e comecei a escrever, né? Aí ele falou, e essa nova forma de viver, para que a gente possa aprender a viver como ele viveu, andar como ele andou na terra, fazer as coisas como Cristo fez, ele nos trouxe, sabe, esse jeito novo de ser, de viver. Nós precisamos conhecê-lo, e para conhecer nós precisamos seguir os seus passos, né? Então eu pensei assim, seguir os passos de Jesus. Por que eu não faço isso em vez de seguir os passos de um coelhinho, né? Fazer os passos de Jesus. Teve uma vez há muito tempo que eu fiz na igreja um evento com as crianças, que nós fizemos tipo uma linha do tempo sobre as histórias de Jesus, sabe? Daí nós andávamos com as crianças pela igreja e parava em cada ponto, tinha uma história que nós contávamos, um milagre, enfim, né? Contamos desde o nascimento até a morte e a ressurreição de Jesus, para que as crianças conhecessem Jesus. Por que não fazer isso aqui junto com o caça-ovos? Aí a ideia começou a surgir, eu comecei a anotar. Então, o que é o ponto inicial? Vou dar dica aqui para vocês. Claro que vocês podem modificar, né? É só uma ideia e vocês podem fazer do jeito de vocês, mas eu vou mostrar assim, ó, foi muito legal, gente, muito legal mesmo. No sábado eu vou contar sobre como o pecado entrou no mundo, tá? Para que ele saiba o motivo pelo qual Cristo veio, né? Então, sábado eu vou contar sobre a história lá no início da criação, sobre o Adão e Eva, o pecado que entra no mundo. E vou dar esse desenho aqui para ele poder pintar. Eu até pensei em imprimir desenhos já coloridos e tal, mas o Samuel, ele tá numa fase de desenvolvimento que ele gosta bastante de pintar, sabe? Então, todos os desenhos que eu vou imprimir, ainda não imprimi, eu queria mostrar pra vocês, então só vou botar as fotinhas do qual eu escolhi. Vão ser em preto e branco para que ele possa fazer uma atividade depois, tipo uma escolinha, sabe? Aí ele vai ter as folhinhas depois para poder pintar. Vocês também podem usar, se pesquisar na internet, tá?
Tem atividades mesmo, se o filho de vocês forem maiorzinho, atividades como palavras cruzadas, sabe? Coisas assim, caça-palavras, enfim. Labirinto, sabe? Tem coisas bem legais para as crianças dentro do tema. Então, no sábado eu vou falar sobre como, né? No nosso devocional normal, vou explicar então como o pecado entrou no mundo. E no domingo, nós vamos acordar o Samuca pela manhã e vamos então introduzir sobre a vinda de Cristo, né? E sobre esse propósito dele na Terra, tanto o plano da salvação, né? Como basicamente essa instrução de como agir, como ser, como seguir. Então eu pensei, peguei um molde, vou mostrar pra vocês, gravei um vídeo já do pezinho do Samuca. E vou pegar do pé do Lê, que eu ainda não fiz. Tô bem atrasada nisso, na verdade, por isso que eu tô gravando esse vídeo assim, meio por cima. Depois vocês vão ver o resultado, mas vão ter mais ou menos uma palhinha aí de como nós vamos fazer. E eu vou colocar os passinhos no chão, né? Acordar o Samuca, contando sobre o nascimento de Jesus. Vamos entregar então o cestinho, simulando a manjedoura, né? Depois nós vamos falar sobre algumas histórias que nós escolhemos aqui em casa. Tá, eu escolhi sobre quando Jesus fica no templo e Maria e José perdem ele, porque daí entra naquela narrativa assim, como Maria e José foram procurar Jesus, agora nós vamos procurar os chocolatinhos pela casa. Quando eu fui comprar as forminhas para fazer os ovinhos, gente, detalhe, eu nunca fiz, tá? Eu nunca fiz, então é novidade para mim. Vamos ver se vai dar certo isso também. Eu achei uma forminha de ferramentas e eu achei muito incrível, porque eu pensei assim, o Samuel adora ferramentas. Então eu vou falar sobre que Jesus também foi carpinteiro e ele vai procurar as ferramentas pela casa. Quem é de Sapucaia do Sul, tem ali no Faça Festa, tá? Eu gastei R$11 com tudo, as forminhas, a palha que eu comprei. E achei umas forminhas de bichinhos também, bichinhos bem de estrebaria, sabe? Então, também encaixa lá com o nascimento de Jesus. Depois as forminhas, as ferramentas, né, do carpinteiro. Aí, nós vamos andando pela casa. E o próximo, nós escolhemos o primeiro milagre de Jesus, que foi a transformação da água em vinho. Então, eu vou comprar um suquinho de uva, que o Samuca adora, o suquinho de uva, aquele natural. Até porque a finalidade dele no final do processo, né, do caminhar aos passos de Jesus, nós vamos fazer uma santa ceia com ele. Então é uma dica muito legal, né? Aí ele vai encontrar ali, vamos contar a história, vai aparecer essa imagem aqui, né? Esse desenho na parede, nós vamos ir colando. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer os passos caminhando, quando tiver 2 pezinhos juntos é onde a gente para contar uma história e ele encontrar os ovinhos ali. Escolhemos a história também do que Jesus cura o paralítico, né? Que os amigos descem ele do telhado. Essa é bem legal, gravei um vídeo para mostrar para vocês a ideia que eu tive aqui em casa. Escolhemos também a história da multiplicação dos pães e peixes. A ideia que o meu marido teve é de fazer uma caixinha, que nós também fizemos isso lá na igreja aquela vez. Tu pega uma caixinha, tá? E coloca só 2 coisinhas assim pequenos em cima e embaixo todos os outros. Então tu vai falando que só tinha isso aqui de pãozinho e tal. Jesus orou e daqui a pouco tu abre e tá cheio, né? Multiplicou os pães, enfim. Aí a gente vai fazer mais ou menos isso. Talvez eu faça com pãozinho, já que nós vamos tomar a ceia no final. Ou eu faço com os próprios chocolates. 2 chocolatinhos em cima e o resto tudo escondido ali pela caixa, né? Multiplicou os chocolates. Aí nós vamos passar pro final, caminhando pela sala aqui, onde nós vamos falar sobre a ceia, né? A última ceia de Jesus. Então vamos fazer a Santa Ceia com o Samuca. Vamos pendurar uma cruz na porta. Então a gente vai falar sobre a morte dele, né? E do lado eu pretendo botar uma caixa simulando o sepulcro e uma pedra, né? Na frente, vamos contar a história da ressurreição. E nisso, quando ele rolar a pedra, vai ter o último ovo, que seria o maiorzinho, né? Que nós escolhemos, então, o último ovo dentro do sepulcro. Mas Jesus não tá lá. Jesus ressuscitou. Então, nós vamos trazer isso, né? E trazer, então,
a oração para que ele aceite Jesus no coração e tal. Ah, Lu, mas ele é muito novo para isso, mas nós vamos desde agora, né, firmando isso no coração dele, ele aceitar Jesus sempre que possível, entende? Até o dia que ele tiver entendimento e querer fazer isso por conta, né? Ele tomar a decisão de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, mas nós precisamos conduzir nossos filhos ao Salvador, né? Então, a gente finaliza ali fazendo a nossa oração, né? Aceitando Jesus no coração, cantando um louvorzinho. Já pensei em algumas músicas para colocar. Vocês podem escolher talvez outros milagres. O Samuca não gosta de nada que tenha que, né, segurar ele, tocar nele, mas eu achei uma ideia muito legal para quem tem um filho maior, é fazer talvez uma de cego, né, e vendar a criança, fazer atividades lúdicas no meio do processo dos milagres, né? Então, tu pode escolher um milagre de Jesus curando o cego e fazer ele vendado, procurando os chocolates pela casa, enfim. Tem muita coisa que dá pra, né, contar sobre a vida de Jesus. Como a minha casa é pequena e eu não vou dar muitos chocolates pro Samuel, até porque a gente não é muito assim de dar muito doce e tal, né? Eu controlo um pouquinho. Então eu peguei só ali alguns milagres que dá pra fazer um negócio legal e paramos por aí. Então eu vou mostrar pra vocês mais ou menos, né, o que eu já comprei. Eu espero que vocês tenham gostado da ideia, né? O Senhor assim trouxe ao meu coração e foi muito incrível, porque realmente é o nosso papel, é conduzir nossos filhos a Cristo, né? Ensinar o verdadeiro significado da Páscoa, daquilo que Jesus fez por nós, né? Entregar o nosso coração para Jesus, viver como Jesus viveu, né? Sermos como Cristo, seguir os seus passos, né? Então, eu acho que tudo se encaixou junto com uma atividade que a criança vai adorar. Eu, ao menos quando era pequena, adorava, né, essas trilhas. Eu não sei como vai ser a reação do Samuca, então no final eu vou gravar pra vocês só o resultado. Mas vou deixar aí pra vocês verem o que eu encontrei e como mais ou menos tá ficando as coisas. Espero que gostem, né? Espero que, se vocês decidam fazer isso na casa de vocês, seja edificado, seja um momento abençoado. Eu tô orando já por nós, por cada um que vai assistir esse vídeo e vai pôr em prática para que realmente toque o coração do filho de vocês, para que realmente seja um momento, sabe, de união, de um momento de edificação do lar de vocês. Então fiquem aí com os videozinhos mais ou menos do que eu comprei e as ideias que eu tive. Bom, gente, eu comprei essas coisinhas, tá? A cestinha eu peguei emprestado da mãe e eu vou contar pra vocês mais ou menos a ideia, tá? Que eu tô formulando aqui pro início, ok? Como vai ser então? Eu vou contar no sábado pro Samuca, tá? Como eu disse pra vocês. Aí vai chegar no domingo, nós vamos acordar ele, eu vou começar a falar sobre o nascimento de Jesus. Quando eu contar a história de Jesus e tal, e falar que a estrela, o sinal apareceu no céu, então apareceu uma estrela, aí nós vamos dar o chocolatinho aqui de estrela que eu encontrei. E então, né, Maria José foram lá pra estrebaria, aí eu vou entregar pra ele aqui, falar pra ele que Jesus foi colocado numa manjedoura, né? Então, isso aqui vai simular a manjedoura, como era uma manjedoura, cheia de palhinha dentro. E perguntar para ele se ele sabe quais animais, né, que existem numa estrebaria. Então, eu achei esse aqui. Aí, conforme ele vai achando, encontrando os animais, né, tem aqui ovelhinha, porquinho, galinha, cavalinho, né, tem, enfim, tem patinho, tem a vaquinha. Então, ele vai achar os animais da estrebaria, ele vai encontrando os animais e colocando dentro do cestinho. Aí, o que eu vou fazer? Aí, eu vou contar a história sobre quando Maria acha que perdeu Jesus, né? Que ele está no templo, quando ele é uma criança. E vou dizer para ele que assim como Maria e José procuraram por Jesus, nós também iríamos fazer agora, né? Uma caça aos ovinhos de chocolate, né? E seguindo os passos de Jesus. Então vai ter as pegadas de Jesus. Eu vou pegar o molde do pezinho do Samuca e depois o molde do pé do Lê, né? Para fazer Jesus crescendo no caso. Vou contar para o Samuca que Jesus era um carpinteiro, né? Ele trabalhava com o pai dele como carpinteiro e nisso nós vamos procurar então que um carpinteiro usa ferramentas. Aí nós vamos procurar as ferramentas, né?
pela casa, pelo quarto onde eu vou espalhar os chocolates que ele vai procurar. Depois nós vamos para a cozinha, aonde eu vou contar o primeiro milagre de Jesus, que é a transformação da água em vinho. E nisso eu vou comprar aquele suquinho de uva natural, né, que ele vai servir depois pro final. Bom, gente, então eu fiz o moldezinho do pé do Samuca, tá? Eu vou fazer o molde do pé do Lê também, porque Jesus vai crescendo, então primeiro Jesus é criança e depois Jesus grande, né? E como é que eu vou fazer? Vou mostrar aqui pra vocês mais ou menos como eu vou fazer. Poderia ter feito de papelão é mais demorado, mas papelão é o que nós tínhamos em casa. Mas o Samuca gostou de participar, botei o pezinho dele, fiz os desenhos. Então, onde tiver pezinho junto é onde a gente vai parar para contar a historinha. Depois nós vamos seguindo, né? Ainda não escolhi exatamente onde eu vou botar os pezinhos. Aí a gente para de novo, eu vou colocar ali uma folhinha, vou mostrar para vocês, deixar aqui do lado, tá? Mas enfim, e a gente vai seguindo todos os passos de Jesus. Lá no final eu vou colocar então esta cruz que eu fiz. Também de papelãozinho, vamos colocar na parede. Aí eu explico pra vocês direitinho como é que vai ser. Uma ideia que eu tive, que eu achei isso aqui do Samuca, tá? Pra contar um dos milagres de Jesus, que é o Jesus cura o paralítico, né? Aquele que os amigos descem ele. Então, quando nós pararmos aqui na geladeira, vai ter mais uma folha aqui, vou mostrar aí pra vocês qual eu escolhi. Vamos contar a história. Enquanto a gente conta a história, tá? Aqui eu botei uma pecinha de Lego, mas vai ter o chocolate, né? E nós vamos falar pro Samuca como é que os amigos fizeram isso. Então, nós vamos soltar a cordinha aqui. E ir simulando, né? Vai soltando a cordinha enquanto vamos contando a história. Vai descendo. O Samuca vai descendo até chegar nele. E ele vai pegar, então, o chocolate. Vai ficar meio lúdico a historinha. E ele vai encontrar o chocolate aqui nessa basezinha do brinquedo dele.